Você acredita na importância de ter uma vida completamente guiada por Deus, uma vida direcionada pelo Senhor, uma vida onde se busca a direção do Senhor para aquilo que se pretende fazer? Eu tenho procurado viver assim nos últimos dias, nos últimos tempos, e eu posso garantir que tem sido a melhor experiência da minha vida. Eu quero compartilhar com você a respeito de um homem que buscava orientação ao Senhor sobre aquilo que ele deveria fazer. Ele perguntava ao Senhor se ele poderia ou não, pedia direção ao Senhor para as suas causas. E hoje eu quero destacar uma das vitórias que esse homem teve, que é Davi e a vitória dele sobre os filisteus. Antes eu vou falar um pouquinho sobre quem foi Davi. Davi foi um homem escolhido segundo o coração de Deus e escolhido por Deus ainda muito jovem para governar, para reinar sobre Israel. Davi era uma pessoa improvável para ser escolhido a rei. Davi, dentre os seus irmãos, era aquele que não tinha possibilidade, né? Aquele que era o que apacentava as ovelhas, o que não tinha estatura, não tinha preparo, era um homem simples, era um homem com uma aparência gentil, ele era animoso, a Bíblia diz que ele era de aspecto agradável, né? E Deus, ele olhou para o coração de Davi. Deus, ele não escolhe as pessoas por aquilo que as pessoas têm, ou por aquilo que as pessoas são, por condição, por status. Deus escolhe as pessoas pelo coração, né? Por aquilo que a gente sente por Ele, aquilo que a gente mostra para Ele, aquilo que a gente demonstra para o Senhor que quer viver com Ele, é o que agrada a Deus. Davi foi um homem que Deus olhou para a vida dele e decidiu escolher ele para torná-lo rei sobre um povo que tinha promessas. Quando Davi foi escolhido ainda muito jovem, quem governava, quem reinava era Saul, né? Então Davi não pôde ser consagrado a rei naquele período. Davi apenas recebeu a unção do Senhor de rei. E Saul, quando tomou conhecimento disso, Saul começou a invejar Davi e perseguiu Davi durante muito tempo. Saul tentou matar Davi, né? Davi foi um homem que sofreu muitas perseguições, mas em todo tempo ele pedia orientação ao Senhor sobre o comportamento, sobre como ele deveria agir, o que ele deveria fazer. E ao passar do tempo, quando Saul veio a morrer, né? Então, oficialmente Davi pôde ser consagrado a rei, pôde ser declarado rei sobre Israel. E a partir desse momento, queridos, quando Deus ungiu Davi oficialmente a rei, ali também começaram, né, a acontecer as bênçãos sobre a vida de Davi. Davi, ele foi honrado, né? Davi, ele foi agraciado pelo favor de Deus em muitas das vezes. E nesse capítulo especialmente mostra uma das questões que me chamou a atenção, né? Quando Davi ele foi consagrado a rei, as tribos de Israel vieram a Davi e ofereceram aliança a Davi. As tribos vieram oferecer ajuda, mostrar para Davi que o reconheciam, que reconhecia o poder de Deus que estava sobre a vida dele. E ali estabeleceram um pacto, né, com Davi. Então essa é uma das lições que eu trago dessa história, né? Um dos ensinamentos. Quando você faz uma aliança com o Senhor, quando você faz um pacto com o Senhor, a ajuda vem, né? As alianças vêm, aquilo, o socorro vem, aquilo que você precisa, aquilo que Deus sabe que você precisa. A honra vem, porque Deus é que determina a forma como as coisas devem acontecer. Então, Davi aqui, a primeira questão que aconteceu foram as pessoas reconhecê-lo como rei e honrá-lo e virem até ele oferecendo ajuda, oferecendo uma aliança. Mais à frente, no decorrer da história, mostra que homens ofereceram para Davi uma casa, construíram uma casa para Davi, né? Mostra que Deus enviou pessoas para abençoar Davi
prover, né, aquilo que Davi precisava. Então a provisão também chegou na vida de Davi, porque Deus não desampara os seus. Ele tinha um pacto com Deus e Deus enviou toda a provisão necessária. Os homens ali construíram tudo para Davi, para abençoar Davi. Mais à frente, os filisteus tomam conhecimento que Davi ele já estava governando, né? Já estava como rei de Israel. E os filisteus então sobem em busca de Davi para matar Davi. Quando os mensageiros avisam a Davi que Davi estava correndo perigo, que ele seria os filisteus estavam em busca dele, caçando ele para matar. Então Davi faz aquilo que é o mais lindo dessa história. Ele recorre a Deus e pede orientação ao Senhor. Quantas das vezes em nossas vidas nós somos expostos a situações, a causas que nós ficamos desesperados, desorientados, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E a gente não tem esse cuidado de buscar em Deus a resposta. Muitas das vezes nós queremos buscar ajuda com um amigo, com um familiar, pedir orientação para pessoas que não podem nos ajudar. E a pessoa principal que pode dar a resposta certa, que é aquela pessoa que tem o controle de tudo, tem o domínio de tudo, é aquela pessoa que tem a resposta do nosso futuro. Ele pode te orientar qual o passo a seguir, que é Deus. Muitas das vezes nós não recorremos a Deus. Nesse capítulo mostra que quando Davi tomou conhecimento de que os filisteus iriam em busca dele, Davi foi ao Senhor e pediu orientação ao Senhor. E Davi perguntou: eu devo subir contra os filisteus? E ali Deus responde para Davi: sim, você vai subir e eu vou entregá-los nas suas mãos. Ali Deus disse para Davi que ele podia ir em direção naquela guerra, que ele seria vitorioso naquela causa. Logo mais adiante, né, mostra que novamente os filisteus tornaram a subir contra Davi, tornaram a perseguir Davi, querer matar Davi. E dessa vez Davi consultou ao Senhor e o Senhor disse para ele: não, você não vai subir contra os filisteus. Dessa vez você vai rodear os filisteus, você vai ao redor e Deus daria uma estratégia para Davi, né, ser vitorioso naquela guerra. Então, querido, nem sempre Deus vai agir da mesma forma conosco, nem sempre Deus vai fazer conosco da forma como ele fez na vida de outra pessoa. Deus tem uma forma de agir especial em cada situação e com cada pessoa. Mas ali, em todo tempo, Davi pedindo orientação ao Senhor, Deus esteve com ele. Dessa vez, Deus disse para Davi que não era para ele subir, que ele daria uma estratégia diferente. E assim Deus fez. Deus orientou Davi que ele iria ao redor. Deus orientou Davi que ele iria ouvir um barulho, né, de marcha, e quando ele ouvisse esse barulho, era para ele se retirar, que o Senhor já iria ferir os filisteus. E mais uma vez, Deus, ele promete e ele cumpre, ele honra, ele dá a vitória àqueles que recorrem a ele. Queridos, Deus vai fazer isso na vida de qualquer pessoa? Deus vai agir assim na vida de qualquer pessoa? Claro que não. Você precisa ter uma vida entregue ao Senhor. Você precisa ter uma vida orientada ao Senhor. Você precisa ter uma aliança com o Senhor. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando você faz um pacto com o Senhor, quando você faz uma aliança com o Senhor, quando você busca a direção ao Senhor, quando você decide que quer viver a vontade do Senhor, né, as vontades do Senhor, Ele te honra dessa forma como ele honrou Davi nessa história. Mas se você não tem esse compromisso com Deus, você não pode esperar que Deus tenha esse compromisso com você, tá? Mas hoje eu quero deixar essa lição para sua vida, que se você tem uma vida com Deus, se você tem uma aliança com Deus, todas as vezes que você tiver uma causa, todas as vezes que você tiver uma questão, uma situação, a qual você não sabe a direção, a qual você não sabe o que fazer, a qual você não sabe se é certo ou errado, se você deve ou não deve, para que você não venha se decepcionar, para que você não venha tomar uma atitude que te prejudique depois no seu futuro.
Recorra ao Senhor, querido. Busca a Deus em oração, ore ao Senhor e pergunte a Ele se é a vontade dEle, pergunte a Ele se é o momento dEle, pergunte ao Senhor se você deve ou não agir, se você deve ou não fazer. Deus certamente, Ele te dará o caminho certo. Deus certamente, Ele vai te dar a resposta certa para a sua vida, porque Deus, Ele não vai fazer você tomar uma decisão para te prejudicar. Deus, Ele é o dono da nossa vida. Deus, Ele é o dono do nosso amanhã. Deus, Ele é o dono do nosso futuro. Ele sabe de tudo que está por vir. Então, Ele é a única pessoa que tem a resposta certa ou as respostas certas para a sua vida e para todas as suas causas. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Eu vou deixar toda a referência abaixo no vídeo para que você possa meditar na palavra mais tarde, futuramente, mas eu quero te dizer com toda certeza, com toda convicção, esse Deus que foi o Deus que orientou Davi, todas as vezes que Davi buscou nele a resposta, esse Deus ainda existe, ele é o mesmo, ele é o Deus que ainda orienta as pessoas, ele é o Deus que ainda direciona as pessoas. Esse Deus tem feito isso pela minha vida. A partir do momento que eu tomei uma decisão, a partir do momento que eu decidi adotar uma postura, né? Decidi adotar uma rotina de comunhão e de busca e de entrega, de renúncia, uma vida. Eu não sou santa, claro que não, eu erro, todos nós erramos, mas eu tenho procurado, eu tenho tentado viver próximo daquilo que Deus quer, daquilo que Deus determina, daquilo que agrada ao Senhor. E eu posso te garantir, por experiência, Deus tem feito isso na minha vida. Eu tenho pedido a orientação ao Senhor e Ele tem sido a minha direção, Ele tem me direcionado em tudo. Fica com essa palavra em nome de Jesus e que Deus possa abençoar você e sua família.